Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o Fundo Imobiliário RZTR11, o Fundo das Fazendas, o Fundo do Agronegócio, o Fundo do Meio Rural, que é destinado à produção de grãos, de milho, de soja e entre outros derivados. Vem comigo, vou mostrar para vocês lá na tela do Fundo Explorer como é que funciona este fundo de fazendas, o RZTR11. Acompanha comigo para a gente tirar as conclusões juntos, tá bom? E voltamos a nos falar no final do vídeo. Bom, pessoal, vamos lá. Eu já deixei aberto aqui o site Fundo Explorer para a gente falar desse nosso fundo, o RZTR11. Certo? Então vamos deixar ele abrir aqui, que é como eu falei para vocês no início do vídeo, o RZTR11 é um fundo de fazendas, né? Então, nós estamos gravando esse vídeo agora no início de 2023, aqui é a data, ó, 5 de janeiro, certo? Então, esse fundo aqui, hoje, ele está custando R$ 93,95 e seu último rendimento foi 86 centavos por cota, né? O valor patrimonial é 1.100.000.000, R$ 97 é o valor patrimonial da ação, rentabilidade no mês 1,90%, né? E aqui, como de costume que eu fiz nos vídeos anteriores, eu vou falar um pouco sobre o que tem no RZTR11. Aqui é bem prático, né? Eles é um fundo imobiliário do título híbrido. O foco dos investimentos está em imóveis, investimentos, títulos imobiliários ligados ao meio rural das fazendas, né? Aqui em todo esse site, todos eles são iguais para todo mundo. Eles falam uma descrição do que é o fundo. Ó, aqui são as características do RZTR11, falando que são imóveis rurais destinados à agropecuária, né? Produção de grãos, fibras, cana, pecuária ou atividade produção agrícola, enfim. Aqui um resumo do que é o fundo, né? Qual o nome do fundo. Aí aqui embaixo nós temos as cotações do RZTR11, né? As cotações, lembrando que é de 1 mês, 6 meses, 1 ano, né? Enfim, aqui a gente tem as informações que a gente precisa, como for o gosto de cada um. Eu gosto de ver sempre por mês, porque eu tenho uma noção aqui do gráfico, do valor patrimonial das ações, do que está acontecendo com ele, certo? Então, aqui eu tenho as informações básicas para eu colocar no meu imposto de renda, qual é a razão social do fundo, qual é o CNPJ do fundo, e naquela parte bens e direitos da declaração do imposto de renda a gente informar qual era o valor que a gente teve em 31/12 de um ano e 31/12 do ano seguinte, né? Aqui um pouco da história dos dividendos, né? De quanto é que ele está, né? Quanto é que ele está pagando por cota, 86 centavos por cota no dia 6 de janeiro, né? Enfim, aí aqui um mapa gráfico mais ou menos dos valores que eles estão pagando. Observe que nesse ano aqui, ó, de 2021 e 2022, basicamente ele se manteve constante. Aí aqui ele teve uma ligeira queda em dezembro, né? A gente espera que ele se retorne mais ou menos a esse patamar aqui de R$ 1,25, né? Aqui um gráfico dos dividendos desde a época quando começou até os dias atuais, né? Aqui é uma simulação do RZTR11 que fala da aplicação de 50 mil comparado com a poupança, né? Então, se você investir nos últimos 12 meses, você investiu R$ 50.000, ao final de um ano na poupança você teria R$ 50.983,27, ou seja, R$ 983,27 de rendimento só. No montante do RZTR11 você teria R$ 57.005,84, ou seja, R$ 7.000 de rendimento comparado a 983 da velha poupança, que eu digo e repito nos meus vídeos, não coloque dinheiro mais em poupança.
Aqui os rendimentos isentos de imposto de renda, né? Valorização patrimonial do fundo, e aqui um comparativo em relação à poupança, quanto você ganha, qual o percentual que você ganha a mais em relação à poupança, que nesse caso aqui 612,51% a mais. O valor patrimonial, né, o VPI, observe que ele basicamente se mantém em uma quantidade, um valor constante, né, basicamente não tem variação nenhuma aqui do valor. O valor ele já vem se apresentando desde agosto de 2020 até novembro de 2022, a linha praticamente reta, né? Aí aqui se vale a pena investir, né? E aqui os ativos. Eu gosto muito dessa área, né? Que eu vejo que esse fundo ele tem 10 ativos em 5 estados. Aqui são os estados: Bahia, Goiás, Mato Grosso, Maranhão e Piauí, né? A localização aqui dos ativos, quais são as fazendas, por exemplo, Fazenda São Tomás, Fazenda Poranga, Fazenda Bacureri, né? E aqui eu tenho uma relação, quais são as fazendas desse fundo, né? Quais são as áreas brutas locáveis, onde ela está localizada. E aqui os comunicados. Os comunicados eu acho bem interessante, que a gente pode visualizar cada comunicado desse, certo? Eu gosto sempre de estar olhando os relatórios, né? Os informes periódicos, que são esses, e esses relatórios. Quando eu abro um determinado relatório, eu tenho acesso a umas informações bem mais detalhadas daquelas que eu acabei de mostrar aí para vocês, certo? Deixe só esse relatório abrir aqui para mim, que a gente continua de onde a gente parou. Pronto, aqui o relatório está sendo aberto, né? Aqui eu tenho qual é a gestão, qual é a administração, qual é o prazo, né? As taxas, né? Quais são os valores, né? Que ele paga, uma leve descrição do fundo, né? O que é o fundo, quais são as taxas, os gráficos, tudo aquilo que a gente viu em cima, eu tenho acesso a esse relatório. Esse relatório você pode salvar em PDF, né? Pode imprimir. E aqui uma coisa interessante, aqui são as propriedades, as fazendas, ó. Localização, Bom Jesus, né? Goiás, Sorriso, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, enfim, tem MT é Mato Grosso, né? Aqui as culturas, ó, a área do plantio, ó, 7.000 e algumas coisas de hectare, 1.500 hectares, 2.000 hectares, e aqui o tipo de produto que é cultivado nesta fazenda. Por exemplo, essa daqui de Nova do Mato Grosso, nessa cidade aqui, por exemplo, tem um cultivo de soja, milho, sorgo. Aí aqui é soja, milho, sorgo, soja, milho, sorgo e feijão. Esse aqui feijão também, algodão aqui, ó. Enfim, aqui a gente tem umas informações bem completas do que é o fundo, né? Aqui o carimbo da Ambima, né? CNPJ, tudo informativo. Pessoal, então não tem segredo, certo? Vem aqui no Fundos Explorer, a gente vem aqui nessa lupa aqui, ó, e a gente procura o fundo que a gente tem. Sempre vai vir um relatório aqui como esse, certo? Um relatório completo dizendo qual é o fundo, quanto é que ele está custando a ação, qual é o último rendimento que ele está pagando, qual é o percentual de dividendos, qual é o patrimônio do fundo, qual é o valor patrimonial do fundo. Ó, por exemplo, uma questão aqui, o valor patrimonial do fundo geralmente está em torno de 97,31 por cota, e ele hoje está operando em 93, ou seja, está com uma leve queda de 0,04. O que é isso? O valor da cota para a gente comprar hoje, ela está abaixo do valor patrimonial, que é esse daqui. Então, é uma coisa muito boa. Aqui é o percentual de rentabilidade, está muito bom esse percentual aqui, certo? Então, vale a pena dar uma olhada nesses fundos? Vai depender de cada um. Eu nunca vou dizer nos meus vídeos se vale a pena sim ou não, certo? Então, eu vou falar aqui. Cada um analisa os relatórios, analise e veja se realmente vale a pena. E é isso, tá, pessoal? Valeu!
Bom, pessoal, então essa foi a pequena demonstração que eu fiz do fundo RCTR11, né? Aquele fundo de fazenda. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, entra no canal. Se você ainda não é inscrito, né? Clica aqui no botãozinho inscreva-se. Visita nossas playlists, né? Sobre renda fixa, renda variável, tesouro direto. Cada assunto eu vou fazendo uma determinada playlist e dentro dela eu vou colocando esses vídeos. Tá bom? Aproveita e me segue nos outros 2 canais que eu tenho, além desse. Eu tenho Viagens pelo Brasil e tenho um de músicas sem direitos autorais. A descrição está aqui abaixo, logo abaixo do vídeo, na descrição, tem os links lá dos outros canais que eu faço, tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo.